Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios e faltam aproximadamente 70 dias para o próximo halving do Bitcoin. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês porque eu não acredito que o halving do Bitcoin seja tão importante quanto muitas pessoas estão comentando, quais são os dois fatores que eu acredito que sejam mais importantes para a valorização do Bitcoin do que o próprio halving e principalmente como preparar a sua carteira de investimentos para esse evento. Começando aqui falando o que é o halving para quem é iniciante aqui nesse mercado e não está familiarizado com o termo. O halving é o principal guia da política monetária do Bitcoin. O Bitcoin é previsto aí para a criação de, no total, 21 milhões de unidades, sendo que mais de 19 milhões já foram emitidas, e a cada halving, que acontece aproximadamente a cada 4 anos, o número de novos Bitcoins minerados por bloco cai pela metade. Então lá no começo eram 50 bitcoins por bloco, depois foi para 25, 12,5, atualmente 6,25 novos bitcoins minerados por bloco, e após o halving, que deve acontecer de acordo com o algoritmo ainda esse ano, a gente deve cair ali para 3,125 novos bitcoins minerados a cada bloco. Será que o halving vai fazer o Bitcoin subir? Por que tem tanta gente que acredita nessa tese de valorização pós-halving? Principalmente porque eles acreditam em um novo equilíbrio que será alcançado por conta da mudança de oferta frente a uma mesma demanda por bitcoins. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma oferta de bitcoins no mercado e existe uma demanda por esses bitcoins. A partir do momento que a demanda permanece sendo a mesma, mas que o halving teoricamente ali cortasse metade dessa oferta de novos bitcoins, então o preço do Bitcoin tenderia a aumentar, né? A gente teria uma mesma demanda, porém com uma oferta menor de bitcoins. De fato, aqui, quando a gente olha para os últimos halvings do Bitcoin, em todos eles o Bitcoin apresentou uma tendência para a valorização de preço, sendo que lá em 2012, passado aquele halving, ele gerou um ciclo de 100 vezes de valorização para o Bitcoin. Já em 2016 foi um ciclo de valorização de 30 vezes para o Bitcoin, e após o halving de 2020, uma valorização de 8 vezes no Bitcoin. E aí muita gente se pergunta, e se isso acontecer de novo, né? Uma das estimativas aqui que eu trago para vocês sobre até onde o Bitcoin poderia chegar, caso esse padrão se repetisse, mostra que o Bitcoin poderia chegar ali em aproximadamente 150 a 200 mil dólares por unidade, tá? Se a gente fosse pensar nessa lógica de valorização com base nos halvings anteriores, tá? Eu não acredito que isso faça tanto sentido assim, tá? Principalmente porque os bitcoins que são minerados diariamente hoje representam uma proporção menor em relação ao volume que já existe no mercado de Bitcoin, e essa é uma tendência que cresce a cada halving, né, conforme novos bitcoins já estão disponibilizados no mercado. Então o envio de bitcoins por parte dos mineradores para as corretoras fica cada vez mais insignificante frente ao volume total que existe de Bitcoin a cada novo ciclo. Ou seja, aquela argumentação do halving, ela é falaciosa porque a oferta de bitcoins no mercado não é pautada somente pelos novos bitcoins minerados. Na verdade, essa é uma minoria da oferta. A oferta ela já é pautada pelo mercado que existe de volume de circulação de bitcoins em corretoras. E o segundo motivo pelo qual eu acredito que esse argumento do halving não faça tanto sentido é que o halving é um evento amplamente esperado. Ou seja, a questão da eficiência de mercado, como o Nick Carter, um dos principais analistas de bitcoins do mundo, comentou aqui nesse texto que ele publicou em 2020, pode acabar anulando ali esse efeito do halving, pode fazer com que o halving não seja um argumento tão forte assim para o investimento em Bitcoin. Como ele próprio comenta aqui, né, os mercados financeiros tendem a antecipar eventos que vão acontecer, e aí como o halving ele é um evento já amplamente conhecido, o que acontece é que ele pode ser antecipado com muita facilidade, ainda mais com a entrada de investidores institucionais que existe atualmente no mercado de cripto. O que não significa que o halving não possa gerar uma valorização, mas seria uma valorização muito mais pautada no marketing e em uma profecia autorrealizável, né? Até
até o Keynes ele tem uma frase em que ele diz que, olha, o mercado financeiro é como se fosse um concurso de beleza em que os traders estão tentando encontrar o rosto que seja mais bonito, não para eles próprios, mas para os outros traders do mercado, né? Ou seja, o mercado financeiro, ele tem vários investidores que estão pensando no que os outros investidores acreditam, e se esses investidores acreditam que os seus concorrentes estão acreditando na tese do halving, então isso pode gerar uma profecia autorrealizável, digamos assim, né? Ou seja, tantas pessoas acreditam que os outros investidores acreditam na tese do halving, que aí, consequentemente, isso faria com que o preço do Bitcoin se valorizasse, né? Porém, isso é um efeito muito mais pautado em um marketing do que necessariamente em fundamentos econômicos do Bitcoin, tá? Por isso que eu não investiria contando exclusivamente com o acontecimento do halving para gerar um impulso na valorização, no aumento de preço do Bitcoin. Então, quais são os outros fatores que eu acredito que sejam mais relevantes do que o halving para a valorização do Bitcoin? O primeiro, e que eu acho que é o principal deles, disparado, é a liquidez global, ou seja, o apetite por investimentos de risco. Quando a gente olha aqui para os ciclos do Bitcoin, a gente vai reparar essa correlação. Aqui a correlação entre o preço do Bitcoin, né, nessa linha laranja, né, ou melhor, a valorização no preço do Bitcoin, e na linha branca, a liquidez global dos bancos centrais medidas pela Delphi, né? Ou seja, o Bitcoin ele tem sido muito correlacionado com essa liquidez, e ela acaba coincidindo, né, a entrada dessa liquidez no mercado com o acontecimento dos halvings que vocês estão vendo aqui nessas linhas vermelhas pontilhadas, né? O que mostra que a valorização do Bitcoin nos últimos halvings pode ter sido muito mais uma coincidência, né? Aqui eu estou mostrando para vocês de novo essa correlação entre as mudanças no preço do Bitcoin na linha branca e o agregado M2 monetário, né, global, que mostra também a outra métrica aí dessa liquidez global, e aí vocês vão perceber que os dois estiveram muito correlacionados nos últimos ciclos de valorização do Bitcoin. Qual é, então, a nossa perspectiva para a entrada de liquidez nos mercados, né? Será que a gente vai ter uma entrada maior de liquidez? Será que ela não vai ser tão grande assim? Será que pode sair liquidez dos mercados? Aqui, como eu estou trazendo para vocês com base nesse artigo publicado lá no Financial Times, existe sim uma perspectiva positiva para a entrada de liquidez nos mercados globais. Esses ciclos de entrada de liquidez nos mercados também apresentam uma certa padronização, né? Embora não seja nem de perto uma padronização matemática específica, exata, igual é aquela do Bitcoin, e existe atualmente uma perspectiva para a entrada de mais liquidez nos mercados, principalmente se pautando em cortes nas taxas de juros que podem acontecer ao longo do ano de 2024, e aqui eu estou mostrando a perspectiva para esses cortes que o mercado tem hoje quando a gente fala do Banco Central Americano. Não é uma certeza com base nisso, né? Até porque poderia, por exemplo, acontecer uma recessão, algum evento financeiro não esperado pelo mercado que poderia atrapalhar essa previsão de entrada de liquidez, porém, ao que tudo indica, existe sim uma perspectiva positiva nesse sentido quando a gente fala de macroeconomia atualmente. E a segunda questão também que eu queria frisar aqui é a construção de inovações e narrativas tecnológicas com base no ciclo de preço e inovação. Esse daqui é um ciclo que foi descrito ali pela A16Z no mercado de cripto, em que eles comentam como que a alta de preços no mercado de cripto acaba trazendo novos desenvolvedores, novos investimentos para dentro do mercado, e isso faz com que novas tecnologias sejam construídas para a construção de novas usabilidades no mercado de cripto, que por sua vez impulsionam novas narrativas que geram a valorização de preço. Inclusive aqui a própria Bitwise, que é outro fundo de investimentos, também comenta sobre isso, e é até interessante a gente perceber que os últimos ciclos de 4 anos do mercado de cripto não estiveram somente correlacionados com o halving do Bitcoin, mas também estiveram correlacionados com a criação de novas tecnologias. Aí naquele ciclo que se inicia em 2011, a gente vê uma construção muito grande de tecnologias de acesso ao Bitcoin. Em 2015, por sua vez, foi a criação da Ethereum, a primeira plataforma de contratos inteligentes, que impulsionou todo aquele hype dos ICOs que criaram aumentos de preço nos anos seguintes. Em 2019, a construção de plataformas de contratos inteligentes, plataformas de escalabilidade, construção de aplicações nessas plataformas. Então ocorreu o Summer DeFi, posteriormente a criação dos marketplaces de NFTs, o impulsionamento de teorias de metaverso, né, teses de metaverso, melhor
melhor dizendo, e assim por diante. Em 2023 e 2024, a gente também vê uma tendência à continuação dessa criação de infraestrutura no mercado, agora seguindo principalmente uma narrativa de um lado de modularização em ecossistemas como Ethereum e Polkadot, e também de uma construção de ecossistemas monolíticos para fins específicos, como no caso do ecossistema da Solana. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que apesar de eu não acreditar que o halving vai ser o principal impulsionador de preço, essas questões de construção de novas tecnologias e de entrada de liquidez global, que eu acho que aí é o principal fator, elas também são questões positivas, né? Ou seja, a gente poderia ver novamente uma coincidência acontecendo ao redor do halving. Aqui, até fazer um adendo, seria possível uma valorização do Bitcoin em um cenário de fuga de risco, ou seja, de diminuição da liquidez global? Sim, seria possível, embora esse não seja o cenário base, tá? Muitas pessoas acreditam nisso, porque a tese do Bitcoin é da construção de uma reserva de valor, né, da construção de um ouro digital, então talvez isso daqui seria possível dependendo de como o mercado se comportasse, porém não é o cenário base, tá? O cenário base é que mais liquidez no mercado vai ser algo bom para o Bitcoin, mais apetite a risco vai ser algo bom para o Bitcoin, e o contrário seria algo ruim para o Bitcoin. Antes de eu comentar aqui sobre como se preparar para o evento do halving, eu só quero lembrar vocês que aqui na descrição tá o link para vocês se inscreverem gratuitamente no Minuto Cripto, tá? O Minuto Cripto é um e-mail que a gente envia diariamente com as principais oportunidades, notícias e análises do mercado de cripto. Por exemplo, aqui a gente enviou um Minuto Cripto justamente explicando essa dinâmica do halving. A gente enviou outra aqui falando sobre os principais setores para encontrar criptos no ecossistema da Ethereum. Nos dias anteriores, a gente enviou um Minuto Cripto com 3 airdrops para caçar em 2024. Então o Minuto Cripto tem muito conteúdo de qualidade lá, disponível de maneira gratuita para vocês, tá no primeiro link aqui na descrição, tá? Agora, como se preparar para o halving, pessoal? Na verdade, é um único conselho que eu tenho para dar para vocês. Vocês precisam investir em teses com bons fundamentos, que é o que naturalmente todo mundo está tentando fazer nesse momento, né? Ou seja, escolher as melhores criptos, porém a grande questão é que vocês precisam investir sem correr o risco de ruína caso o padrão de ciclo do halving não se repita. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui que então o halving dos ciclos anteriores relacionados a preço tenha sido somente uma coincidência ali dentro desse padrão de preço e que o preço de fato seja guiado pela entrada de liquidez global e também pelas narrativas que surgem ao redor de novas tecnologias. E aí vamos supor que não ocorra uma entrada de liquidez global por qualquer motivo que seja, por exemplo, se uma recessão acontecesse nos Estados Unidos, ou então que as narrativas tecnológicas não emplacassem. Nesse caso, nesse cenário, a sua carteira precisa estar preparada para aguentar mais tempo em um cenário de lateralização ou maiores correções do mercado. Ou seja, você não pode ter uma carteira extremamente alavancada e que só vá te trazer bons retornos caso o halving aconteça, o preço do Bitcoin se comporte exatamente da mesma forma que ele se comportou nos halvings anteriores. Então, muito mais do que uma dica do que fazer com a sua carteira, é uma dica do que não fazer com ela. Ou seja, não invista no mercado de cripto contando somente com uma valorização diante do ciclo do halving, tá? Pode ser que outras coisas aconteçam, pode ser que a liquidez dos mercados, as narrativas tecnológicas se comportem de maneira diferente, e aí, caso isso aconteça, vamos supor que a sua carteira só esteja preparada para aguentar quedas que ocorram até 2024, 2025, mas caso em 2026 ocorra uma entrada de liquidez nos mercados, você acabe caindo ali um risco de ruína com a sua carteira, né? Exatamente isso que a gente precisa evitar que aconteça, né? Então, não exponham a carteira de vocês ao risco de ruína. E só um alerta final aqui sobre investimentos. Cuidado com promessas boas demais. Então, promessas como o halving ali, pô, eu cheguei aqui para vocês com uma fórmula mágica que mostra que a cada 4 anos a gente vai ter uma valorização do Bitcoin indefinidamente, né? Pessoal, isso daí é bom demais para ser verdade, tá? Então, assim, não confie em promessas que são boas demais para ser verdade. Nós estamos, sim, otimistas com o mercado de cripto, não por conta do halving, mas por outras questões. E caso essas questões falhem, vocês precisam, sim, estar atentos ao risco que vocês estão assumindo no mercado de cripto, até porque o mercado cripto continua sendo um mercado volátil, um mercado arriscado, e vocês precisam estar preparados, inclusive psicologicamente, para possíveis quedas, tá, pessoal? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Mercúrios. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscreverem no canal, me seguirem nas redes sociais e até mais, pessoal!